Sandra Lara, com muita alegria estamos aqui de novo em mais uma live promovida pelo MOI Lara, que vem aí busca trazer várias informações importantes no nosso dia a dia, e hoje não vai ser diferente. Complementando um vídeo que nós fizemos anteriormente com a doutora Adriana Pérez, sou especialista em imóveis, nós vamos trazer aqui para vocês uma discussão muito interessante, muito importante, muito prática, que eu tenho certeza que vai ajudar. E para nos ajudar nesse assunto, que envolve a regularização de imóveis na esfera administrativa, vocês vão verificar que a questão não é só jurídica. E para nos ajudar nesse tema, eu tenho a honra aqui de convidar nosso parceiro, o André Bruno, que é especialista em regularização de imóveis, arquiteto, urbanista. André, seja muito bem-vindo. Oi, Lara. Oi, doutora Adriana, doutora Lara. É um prazer estar aqui com vocês e contribuir com esse tema muito importante para a gente compartilhar aí algumas informações com o pessoal que está nos acompanhando. E é uma honra aqui participar aí das conversas aqui, bate-papo do MOI Lara. É muito bom estar aqui com vocês. Doutora Adriana, obrigada pela sua presença. Mais uma vez, doutora Sandra, obrigada pela participação em um tema tão importante, tão relevante, que muitas pessoas têm dúvida e nos procuram, né, para estar regularizando seus imóveis. Prazer, André, em conhecê-lo. Igualmente. Gente, a gente trouxe esse tema para vocês, primeiro porque o nosso primeiro vídeo tratava de questões mais jurídicas, e muitas pessoas nos procuraram com questões um pouco mais de ordem administrativa, junto à prefeitura, e a gente acaba, doutor André, por entender que tem milhares de imóveis, né, vamos falar aqui na cidade de São Paulo, que estão irregulares, e muita gente não sabe nem que o seu imóvel está irregular. E eu começo fazendo uma perguntinha para você nesse sentido. O que é um imóvel regular ou irregular no olhar de um arquiteto urbanista? Isso. Já começando aí com uma pergunta bem interessante. Realmente tem muitos proprietários de imóveis que às vezes nem sabem que o imóvel está irregular. Então, qual que é a principal diferença para a gente poder responder essa pergunta? Quando que o imóvel está regular e quando que ele não está? O imóvel, ele passa a ser regular a partir do momento que a prefeitura sabe o que existe ali naquele local. Se tem uma área construída, qual que é o tamanho dessa área construída? Se a prefeitura tem essa informação, sabe qual que é o uso, se é uma residência, se é um uso comercial, se a prefeitura tem registrado essas informações, se teve uma aprovação, se teve um licenciamento na prefeitura, o imóvel ele é considerado como imóvel regular. Agora, se tem alguém que construiu e acabou não comunicando à prefeitura, ou fez uma ampliação, acabou também não comunicando à prefeitura, esse imóvel ele passa a ficar irregular. Tá? Então, tem casos que a prefeitura descobre e já cadastra o imóvel como irregular, tem casos que a prefeitura acaba não percebendo, mas isso não faz com que o imóvel esteja fora da legalidade. Ele vai estar irregular, desde que a prefeitura não saiba, ele sempre vai estar como irregular. Olha só, André, você sabe que eu conheci uma pessoa que ela construiu no terreno, ela até sem alvará, né, ela construiu, não obteve o alvará da prefeitura, e aí a prefeitura veio e já cobrou o IPTU dela, dessa área, né, construída. Então, isso significa que o imóvel está regular? Essa também é uma pergunta muito, muito interessante. Não significa. Então, tem pessoas que às vezes faz uma obra, né, executa uma obra até de grande porte, e fez ali a obra, no decorrer da obra, acabou não sendo uma obra embargada, a prefeitura acabou não fiscalizando, e a obra foi concluída, e depois chegou ali um boleto de IPTU para o proprietário com a área já construída. Então, às vezes, esse proprietário vai olhar esse boleto, esse IPTU, vai falar, mas se já a prefeitura já lançou aqui a área construída, então é porque está tudo certo, então eu já estou pagando o imposto da área que eu construí, então é porque está regularizado. Mas, na verdade, não. A prefeitura tem secretarias diferentes,
Então, quem é responsável pela legalização, pelo licenciamento de construções é a SMU, que é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Então, é essa secretaria que faz a aprovação do projeto, que emite o alvará de aprovação, o alvará de execução. Quem faz a cobrança tributária é a Secretaria da Fazenda. Então, eles não necessariamente se conversam. A Secretaria da Fazenda ela pode descobrir uma obra que foi concluída, eles podem pegar por satélite, por imagens aéreas, e fazer o lançamento dessa área. Então, às vezes a pessoa vai ali pagar o IPTU, independente se está regular ou se está irregular, a Secretaria da Fazenda vai cobrar. E isso não significa de forma alguma que o imóvel está regular só porque ele já está sendo tributado pela área construída. Nossa, pode levar a pessoa a erro, porque pensa assim, já está cobrando, então já está regularizado, né? Dá a entender, nesse né? sentido, o André... A pessoa acha que ela já está tudo certinho com o imóvel dela, mas na verdade tem ainda todos esses passos, né? Todas essas providências. Olha a importância de estar falando com um profissional da área, né? Como diria um negócio que falava antigamente, estou pagando, né? Estou pagando, mas, então... Me fala uma coisa. A pessoa está lá, ela construiu. De uma certa forma, ela sabe que ela não regularizou. Mas muita gente está achando que está tudo certo. Como é que ela descobre que ela não está com o imóvel regular? E mais, por onde que ela começa? Como que ela começa a regularizar isso? É um processo muito complexo? Como é que funciona? Hoje, a Prefeitura de São Paulo, ela disponibiliza de forma gratuita uma consulta no histórico do imóvel. Então, a partir do número do IPTU do imóvel, o proprietário consegue ali entrar no site da Prefeitura e consultar se o imóvel está regular, se não está, o que está acusando nesse histórico. Então, esse é o primeiro passo. Essa consulta, antes ela era paga, hoje ela está gratuita, pelo menos por enquanto. Então, o primeiro passo é fazer essa consulta, né? Consultar pelo número do IPTU, qualquer pessoa consegue ter esse acesso. Teve ali uma informação, uma novidade, alguma informação que foi inesperado, por onde começar? Então, nesse caso, o mais indicado é procurar um profissional, no caso, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, que atue nessa área de licenciamento, porque ele vai estudar qual que é a melhor forma de regularizar. Então, não adianta um proprietário tentar de forma individual fazer uma regularização, porque primeiro que envolve uma responsabilidade técnica, a prefeitura ali ela vai exigir uma planta, vai exigir ali um vínculo com um profissional. Então, esse profissional que vai estar apto a indicar para o proprietário qual que é a forma que ele pode regularizar. Então, não é uma forma só, a prefeitura tem leis diferentes para lidar com regularização de imóveis. Cada lei tem as suas especificações para poder serem aplicadas. Então, depende muito de cada imóvel, da data que esse imóvel foi construído, se a construção está atendendo a legislação ou não. Isso interfere em um monte de coisa que não tem como um proprietário acabar sabendo ali de tudo. Então, o mais indicado é primeiro ele fazer a consulta e imediatamente procurar um profissional para fazer um estudo prévio da situação e indicar o melhor caminho para dar sequência nisso. Então não basta só ter o conhecimento. Partiu do conhecimento, tem que procurar um técnico para regularizar. Isso? Exatamente. E aí vai ter que ser licenciado um projeto. E aí tem que ter o vínculo com o responsável técnico. E a gente sabe que está tendo eu até comentei no vídeo anterior, quando a gente estava tratando um pouco mais das questões jurídicas, né, envolvendo a regularização do imóvel, mas no âmbito mais jurídico, não judicial, né? Nós até trouxemos um pouco para o âmbito administrativo, né, das soluções que a gente tem hoje perante o cartório, né, doutora Adriana? Adjudicação, uso capião, mas um pouco mais para o viés jurídico. Hoje na prefeitura, e até comentei que hoje na prefeitura de São Paulo nós temos uma oportunidade aí, né? Que é a lei da anistia, que foi novamente prorrogado o seu prazo do contribuinte usufruir dos benefícios dessa lei.
Você poderia explicar para a gente o que é essa lei, quais os benefícios, a diferença de usar, não? Porque eu sei que o tempo está correndo, né? E a gente o contribuinte, por exemplo, paulistano, tem sido beneficiado com a prorrogação dessa norma, mas a gente não sabe, né, se haverá uma nova. Mas eu acredito que é uma oportunidade. O doutor poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso. A lei de anistia, ela é uma lei que ela é muito esperada por diversos munícipes, porque é uma chance que a prefeitura dá para dar um incentivo para as pessoas saírem da ilegalidade. Então, não é sempre que tem uma lei de anistia, então são momentos específicos, com datas específicas para poder aderir à regularização. E está em vigor, né, agora na cidade de São Paulo, foi prorrogado mais uma vez o prazo para dar entrada nessa regularização. E por que ela é vantajosa para o proprietário? Porque ela é menos burocrática comparada a uma regularização comum. Então, por exemplo, numa regularização por anistia, a prefeitura vai ali pedir para você apresentar um projeto, né, ou de como está a situação do imóvel, mas a prefeitura não vai exigir que atenda recuo frontal, recuo lateral, área permeável, gabarito de altura. Então, tem uma série de índices urbanísticos que a anistia, entre aspas, perdoa o munícipe, e que fora da anistia ele jamais iria conseguir regularizar. Então, fora da anistia, para poder regularizar, o imóvel tem que ele atender 100% a legislação, ou a legislação vigente, ou a legislação que estava em vigor na época que a obra foi feita. Tá? Então, o imóvel precisa atender a legislação, fora da anistia tem que atender todos os índices, e na anistia a prefeitura dá um perdão em muita coisa. Então, o proprietário ele não vai precisar fazer adaptações no imóvel, ele consegue ali, do jeito que o imóvel está, ele consegue. Então, isso é uma grande oportunidade para as pessoas aproveitarem, por isso que é uma lei que ela demorou muitos anos, né? Teve uma anistia anterior, foi em 2003, 2004, que teve uma anistia, depois só em 2019, que teve a lei falando que ia abrir a anistia novamente, e no dia 1 de janeiro de 2020, essa lei de anistia ela entrou em vigor. É a lei 17.202 de 2019. Iniciou dia 1 de janeiro, a abertura, e por conta ali da pandemia, esse prazo veio sendo prorrogado, e atualmente ele ainda está prorrogado, a prefeitura acabou prorrogando várias vezes esse prazo, e temos agora mais ali cerca de 120 dias para entrar com esse pedido. Então, o prazo final hoje, ele vai até o dia 30 de agosto de 2026 para aproveitar essa oportunidade. Então, dá tempo, hein, de quem está com o imóvel irregular correr, porque é uma lei, né, que beneficia muito, né, a pessoa para estar regularizando, né, André? Tem que aproveitar. Quem está aí com o imóvel irregular, a prefeitura recebe diariamente milhares aí de novos pedidos, e tem muita gente que já ingressou, mas ainda tem uma quantidade enorme de imóveis irregulares na cidade. Deixa eu fazer uma perguntinha. A pessoa está lá com o imóvel irregular. Aí ela opta por não regularizar, por não usufruir dessa lei. A pessoa vai ter muitos danos decorrentes dessa postura, né? De não regularizar. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não vou nem mexer porque eu tenho custos, eu tenho que ir atrás do arquiteto, eu vou pagar mais IPTU e tal. Mas o fato do imóvel estar irregular, depois a doutora Adriana até pode falar um pouco disso também, porque ela mexe muito com essa área, o fato dele estar irregular traz muitos problemas para a pessoa. Às vezes, naquele momento, ela não percebe, mas chega um determinado ponto que ela vai ter vai dar muito mais trabalho e ficará muito mais custoso, não é isso? Exatamente. Só te cortar um pouquinho, André. Muitas pessoas, elas acham que só a escritura, o imóvel dela já está regularizado. Não, quem não registra, ele não é dono, né? Na outra live que nós fizemos sobre o tema regularização de imóveis, nós abordamos muito esse tema, né, de que a pessoa, ela precisa ter a consciência de que aquilo é um patrimônio dela. Então, ela precisa muito regularizar, porque assim, aí chega na hora de vender ou na hora de fazer o inventário,
vai ser um pouco mais moroso. Por quê? Vai ter que regularizar tudo para depois prosseguir o inventário. Então, é complicado. Então, se a pessoa tem já essa visão, olha, eu preciso regularizar o meu imóvel para que lá na frente eu possa ter algo, né, uma valorização maior do imóvel, mas muitas pessoas acabam não pensando dessa forma, né? E aí fica um pouco até complicado para a gente, que é advogado, de começar lá do início, né? Só tem uma escritura. Então, você, André, também que lida isso diariamente, deve ter esses Na prática, é bem isso que acaba acontecendo. E pior ainda, às vezes é numa situação de uma emergência ou de algum acontecimento que aconteceu ali de surpresa. Então, a gente tem que estar preparado para, por exemplo, o imóvel passar por um processo de inventário, um imóvel que vai passar ali por uma herança. Imagina quando acontecer que tiver ali naquele turbilhão de coisas na cabeça, ainda tem mais esse assunto para ter que regularizar, para atrasar o processo de inventário. Então, uma vez que já deixa a documentação em ordem, quando tiver alguma ocasião de surpresa ou desagradável, é um problema a menos que a pessoa vai precisar. Então, até questão de custos, fazer tudo ao mesmo tempo vai demorar mais e vai tornar o processo mais custoso. Então, a partir da pessoa que ela se programa para fazer essa regularização, ela se programa, ela vai conseguir aproveitar muito melhor, fazer com mais tempo, até se preparar financeiramente para conduzir tudo isso, do que vir tudo de uma vez numa emergência. Tem gente que precisa vender um imóvel com urgência, e aí o imóvel acaba ficando muito desvalorizado porque a regularização não está em dia. Então, por isso que é bom deixar tudo ok, tudo certinho, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Isso pode implicar também negativa de financiamento, multa, não é isso? Todo não é assim, vou ficar aqui passivo e tá tudo bem. Tá tudo bem até a vírgula, porque você imagina, você vai fazer um inventário, não consegue inventariar porque tem uma pendência. Você vai vender um imóvel, a metragem está errada, seu imóvel já vai desvalorizar. Você tem risco de multa. Uma pessoa vai querer comprar, vai querer financiar, está errado, e aí também não consegue financiar, você já perde o comprador. Então, não é assim, né? Tão bom ficar parado, não pagar um eventual IPTU a mais, não sei aí como é que funciona. A desvalorização do imóvel acaba ficando bem alta por conta disso, ainda mais no momento de urgência aí que deprecia mesmo. Então, aí se a pessoa pensar antes, né, às vezes o imóvel dela hoje, um exemplo, vale R$500 mil, né, e aí esse imóvel está todo irregular. Na hora dela vender, nessa pressa toda, o custo vai acabar vendendo por 300 mil. Então, assim, se o imóvel está lá irregular, né, tem a chance de vender, né, com valor melhor. Então, as pessoas precisam mesmo se conscientizar, né, de que aquilo é um patrimônio, então tem que regularizar, não esperar lá no momento que a doutora Sandra falou, lá estou precisando de um financiamento, vou lá no banco, aí o banco vai negar porque o meu imóvel que eu vou dar em garantia está irregular. Então, precisa mesmo, né, essas dicas que a gente dá é super importante, as pessoas precisam mesmo, né, ter essa visão, é o meu patrimônio, então eu tenho que regularizar. André, e esses custos são muito altos? Você consegue dar uma noção, assim, só para a gente ter uma noção, né? Porque tem taxas de PTU, de taxas de processo, é caro, André? Então, tem diversos custos, né, que envolve uma regularização. A gente vai focar aqui mais na regularização por anistia, né, de forma geral, mas sempre que a gente vai regularizar, primeiro, a prefeitura vai cobrar uma taxa de protocolo. Essa taxa de protocolo, a prefeitura vai cobrar por área irregular a ser regularizada R$10. Então, suponha que a gente tem ali uma residência ali com 200 metros, então ele iria pagar R$2.000 de taxa para poder só autuar esse processo, para poder protocolar esse pedido na prefeitura. Então, essa é a primeira taxa. Depois a prefeitura vai incluir logo no protocolo também, tem uma taxa que é
abertura de processos digitais da prefeitura, que aí eles cobram por tamanho de arquivo, que também, mas essa taxa é bem baratinha, em torno de uns R$ 30, mas envolvem outros custos aí no processo de regularização, tá? Então, tem alguns imóveis que eles vão receber a necessidade de ter anuências de órgãos externos. Então, o que isso significa? Tem um imóvel que ele está numa área de, um exemplo, de proteção ambiental. Então, ele tem uma incidência ali um exemplo do CONDEFAT, que é o órgão de tombamento estadual. A prefeitura, ela vai exigir uma anuência do CONDEFAT. Então, para aprovar no CONDEFAT, o interessado vai ter que obter também uma anuência do CONDEFAT para regularizar. Então, ele vai ter mais um valor para gastar com isso. Então, se é um imóvel também que ele pode ter um uso comercial, a prefeitura também vai pedir o documento que regulariza a situação do Corpo de Bombeiros, que é o certificado de licença do Corpo de Bombeiros, ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, dependendo do tamanho do imóvel. Então, com isso, a gente entra também em custos com bombeiro, custos com equipamentos de incêndio. Então, essa questão dos custos, ela vai ser bem específica para cada tipo de imóvel. Então, estou comentando aqui várias situações, mas vai ter imóvel que é só uma residência, que não está em área de restrição, de legislação, então vai ter menos custo esse imóvel, né? E conforme a localização que ele está, o uso dele, pode ir exigindo ali algumas taxas a mais. Então, por exemplo, tem um imóvel também que funcionou uma oficina mecânica. Aí esse imóvel ele ficou cadastrado como área contaminada. Então, vai ter que ter a manifestação da Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, referente a essa contaminação. Mas isso são situações aqui que eu estou colocando para vocês entenderem os diversos custos extras que podem resultar nesse processo. Um assunto que é muito polêmico, assim, o pessoal tem muito medo quando fala dele, ou tem medo, ou tem raiva, né? É quando fala de IPTU. A prefeitura quer um IPTU altíssimo no meu terreno, se eu regularizar esse IPTU vai ficar mais caro. Então, referente ao IPTU, até tem um artigo na Lei da Anistia, depois, se alguém quiser ler, ele é o artigo número 26, que ele cita o seguinte, que quem entrar com pedido de regularização do imóvel, ele fica perdoado, ele ficaria isento de receber cobrança retroativa de imposto. Ou seja, a partir do momento que a gente declara para a prefeitura que a gente tem uma área maior no imóvel do que ele realmente estava cadastrado, a prefeitura, obviamente, ela vai atualizar isso e vai passar a cobrar o IPTU da área maior, porém, esse artigo 26, ele dispensava essa cobrança retroativa. Só que tem um detalhe nessa lei que acaba sendo muito polêmico também, que essa lei, quando ela foi criada, o objetivo dela era ter um prazo curto para fazer esses protocolos, como as anistias anteriores. Eram prazos de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses e cravou ali. Essa anistia de agora, acabou que ela passou muito mais tempo. Então, quem protocolou no primeiro ano que ela entrou em vigor, que foi em 2020, a pessoa, com base nesse artigo 26, ela ficou segura que ela não seria cobrada de IPTU retroativo. Ela realmente não foi cobrada e quem foi teve ali um vazamento para poder solicitar impugnação. Porém, o que acabou acontecendo? A lei foi sendo prorrogada e aí teve pessoas que começaram a receber essas cobranças retroativas nos últimos 5 anos. E a Secretaria da Fazenda, ela alega o seguinte, ela alega que ficaria isento de IPTU retroativo os 5 anos anteriores à publicação da lei. Só que, na verdade, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento não interpreta dessa forma. Então, isso é até uma briga entre as secretarias e tem muita gente que recebe esses impostos retroativos que eles acabam ficando caros, porque são 5 anos que a prefeitura cobra de uma única vez, e a prefeitura até tem ali as opções de entrar administrativamente para fazer o cancelamento, impugnar essas cobranças, mas na prática, eu que lido com isso, a prefeitura não está cancelando, não está anulando essa cobrança nas esferas administrativas. O pessoal está conseguindo, quem leva para a via judiciária, consegue, através de processo judicial, consegue o cancelamento. Isso é
uma falha aí muito grande da prefeitura de estar causando esse tipo de situação, mas o IPTU ele acaba sendo aí um nome bem forte aí quando o pessoal fica preocupado com regularizar, mas na prática é isso que vem acontecendo, mas de fato vai ter ali um aumento de IPTU, em alguns casos vai ter a cobrança mesmo retroativa, mas como um todo, eu pelo menos vejo que ainda vale a pena regularizar, até porque se a prefeitura pegar por drone uma construção, uma ampliação que foi feita, ela vai cobrar também o IPTU retroativo. E aí você vai ficar com o IPTU retroativo sem a regularização. Pelo menos quem entra com pedido vai ter a cobrança sim, mas pelo menos vai ter a irregularidade resolvida, né? Então, por isso que o IPTU acaba assustando as pessoas. E o que muda também do IPTU quando ele cobra do ano que nós protocolamos a regularização para frente? Tem fórmulas que a prefeitura faz o cálculo do IPTU. Uma dessas fórmulas é o que a prefeitura chama de fator de planejamento e fator social. O que é isso? O fator de planejamento são fórmulas que a prefeitura usa em diversos bairros, de acordo com o potencial construtivo, e o fator social é o uso daquele imóvel para aquele lugar. Se é um imóvel que está numa área de vulnerabilidade urbana, e tem um imóvel que tem custo social, então é isso que a prefeitura trabalha para administrar essas cobranças. E quando a gente protocola um processo, a prefeitura ela vai atualizar, de acordo com o que foi colocado no processo, eles vão atualizar, inclusive tem um outro índice que é o fator de obsolescência. O que ele é? A prefeitura ela dá desconto quando o imóvel tem mais tempo de vida. Então, quanto mais antigo é o imóvel, mais barato o seu IPTU fica. E aí, quando, por exemplo, você tem uma casa de 1950, aí a gente entra com uma regularização falando que teve uma obra no ano de 2005, por exemplo. O IPTU desse imóvel ele vai ficar mais caro, porque esse fator de obsolescência ele vai pular de uma casa de 1950 para uma casa de 2005. Então, o valor venal por metro quadrado desse imóvel ele vai ficar mais caro. Então, tem algumas fórmulas aí que a prefeitura também vai recalcular, por isso que o IPTU acaba ficando um pouco mais alto depois que entra com a regularização. Tem alguma pergunta por enquanto? E tem mais custos a parte da assistência. Tem uma observação. Essa questão, por exemplo, do IPTU, né? Você vê que a prefeitura acaba inovando na lei, né? Vou vender meu peixe aí, ninguém pode inovar na lei. Por isso, mesmo com esse risco de ter o IPTU progressivo, o retroativo cobrado, compensa, porque no Poder Judiciário, as chances, né? A gente fala em chance, a gente não fala em êxito. As chances de você reverter essa cobrança da prefeitura é muito grande, porque o artigo diz uma coisa e a prefeitura interpreta outra coisa. Então, se você se colocar nessa situação de fazer a regularização, aproveitando a lei da anistia, e verificar que está tendo esse abuso pela prefeitura, não hesite em procurar um advogado, porque aí você sai da esfera administrativa e vai para a judicial com grandes chances de interromper e não ser devido esse valor. E quando a gente fala desses cálculos da prefeitura, e a gente fala de regularização de imóvel, eu acho interessante também, assim, só uma observação, no sentido também de trazer o risco de você ter um imóvel parado, quando você traz ali o índice de social, de construção, a gente tem também o IPTU progressivo, que se o seu imóvel estiver ali parado, e ele tiver que ter uma construção mínima e você não fizer, você é multado não, começa a pagar uma taxa que é o IPTU progressivo, que chega um momento que fica inviável você pagar. Eu vou dar um exemplo de um cliente. O potencial construtivo dele era 1 e hoje está menor, o IPTU dele é 300 mil por ano, só de progressivo, esse ano, no ano de 2024, foram 500 mil reais. E em 2025, 800 mil reais. Então, daqui a pouco, o IPTU progressivo vai pagar, ele vai tomar o imóvel do contribuinte.
Nesse meu caso, existem algumas circunstâncias, a gente vai judicializar, ok, mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes também ficar com o imóvel parado no local em que você tem que necessariamente, por uma questão social, ter o mínimo de cumprimento do potencial construtivo, isso também implica em risco para você. É uma forma de irregularidade, não está dentro da lei de anistia, mas é uma forma também de chamar a atenção do pessoal. A prefeitura, ela quer ali forçar o proprietário a construir ou dar um uso para aquele local. Então, para forçar ele a fazer isso, então ela começa a aumentar o IPTU. Tem alguns terrenos que são notificados. Isso entrou no plano diretor de 2014, que a prefeitura considera terrenos vazios ou que não estão cumprindo com a função social no município, né? A prefeitura notificou esses proprietários. E enquanto eles não entrarem com pedido de obra nova ou com pedido de licença de funcionamento para dar um uso, realmente eles vão aumentando o IPTU, ele vai ficar cada vez mais caro, porque a prefeitura quer forçar o proprietário a construir ou dar um uso para o local, e é isso que acaba acontecendo mesmo. Então, é caro, é uma coisa cara. O André, ainda falando sobre custos, né, para regularizar, o que seria essa outorga onerosa? O que é isso? Muitas pessoas, acho que acredito que nem sabem. E também, quando que é necessário recolher o ISS? Tá, então, essa palavra outorga onerosa, normalmente, quem lê ali, dá uma pincelada na lei de anistia, vai achar essa palavrinha solta ali em algum lugar, e muita gente fala, mas o que é isso? Outorga onerosa, né? Então, sim. A outorga onerosa, ela não se aplica para todos os casos, são casos específicos, que é a prefeitura, ela tem um limitador, que é referente à área construída, referente à área do terreno. Então, isso é chamado de coeficiente de aproveitamento, que é a proporção da área construída com o terreno, eles chamam de coeficiente de aproveitamento. Na lei de anistia, cada zoneamento tem um coeficiente de aproveitamento diferente, mas alguns têm opção, por exemplo, do coeficiente que eles chamam acima do básico. Então, o que é isso? O coeficiente básico é 1. Se o terreno tem 500 metros quadrados, eu posso construir até 500 metros quadrados. Tem zonas da cidade que o coeficiente básico é 1, mas o máximo é 2. Então, a pessoa ela pode construir o dobro, só que para isso ela paga, é como se fosse uma contrapartida financeira. E essa contrapartida financeira é chamada de outorga onerosa, então ela é cobrada por metro quadrado. É uma taxa que eu não consigo falar para vocês agora o valor por metro, porque isso varia muito do uso da localização, mas é uma taxa muito cara. Tem gente também que tenta regularizar, mas essa outorga realmente, em alguns casos, ela acaba ficando inviável, e a prefeitura até parcela em até 12 vezes, mas assim, só para ter uma base, tem imóvel residência, que eu já fui fazer regularização, e a prefeitura já cobrou 25 mil, 40 mil reais de outorga onerosa. Então, assim, é muito caro. Só que não é em todos os casos. Usam muito isso, né, para aumentar o... Por isso que é importante chamar um profissional para ele fazer um estudo do imóvel, para antes de entrar com a regularização, já falar os custos que vai ter esse processo. Então, pode ter uma regularização que o custo é mais baixo, mas pode ter regularização que o custo é muito alto. E também a parte do recolhimento de ISS, na anistia, quando você vai regularizar, como as construções nessa lei de anistia, ela tem uma condição, que eu até não comentei aqui com vocês. Só podem ser regularizados os imóveis para essa anistia, os imóveis concluídos até dia 31 de julho de 2014. Essa é uma pré-condição da prefeitura para os imóveis poderem ser anistiados. Como faz mais de 5 anos, né, essa data, já faz muito mais tempo, a cobrança de ISS ela fica isenta, ela acaba sendo caducada por conta de ter mais de 5 anos. Então, regularização por anistia, com imóveis concluídos até 2014, não paga nada de ISS. Essa é uma vantagem de entrar com a anistia, porque fora da anistia, se for uma obra mais recente, vai ter que pagar e recolher o ISS. Então, na anistia é mais um benefício que acaba entrando aí num conjunto para valer a pena entrar pela anistia. André,
André, nesse sentido, você falou em caducar, precluir, existe algum tempo, por exemplo, eu fiz lá um puxadinho na minha casa, sei lá, 30 anos atrás. Existe algum momento em que a prefeitura não pode mais cobrar aquilo? Por exemplo, o IPTU deu 5 anos, né? Ela não pode mais cobrar. Aquilo precluiu. E imóvel, ela tem um tempo ou ela pode a qualquer tempo ir lá e ver que está irregular e cobrar isso de mim, essa irregularidade? Os 5 anos que a prefeitura pode cobrar é a partir do momento que a prefeitura descobriu aquela área que existe. Então, por exemplo, se tem uma casa antiga e aí a prefeitura hoje descobriu uma área maior, ela só pode cobrar os últimos 5 anos a partir de hoje, não necessariamente da data que a obra foi feita. Então, pode ter sido... Pode ter feito uma obra antiga. Mas a prefeitura ela vai cobrar da data que essa informação chegar para ela. Então, eles fazem verificação por satélite, por drone, por imagens aéreas. E caso a prefeitura cobre, a partir de 5 anos, de uma obra muito antiga, o primeiro passo, então, é entender o porquê que essa informação chegou na prefeitura. Se foi o munícipe que levou essa informação, foi a prefeitura que pegou por drone, mas aí a prefeitura ela só vai poder cobrar nos últimos 5 anos, mesmo que a obra seja antiga. Mas não existe um momento em que a prefeitura não possa mais questionar isso. Então, digamos que ela saiba em 2020 que eu tenho aquela obra irregular. Em 2026, passaram-se mais de 5 anos, ela pode vir atrás de mim ainda? Mesmo pode. Depois de 5 anos que ela tem ciência? Pode. Tem diversos imóveis aí que o pessoal faz ampliação de área e a prefeitura só descobre muitos anos depois, mas ela pode, quando ela identificar, ela pode cobrar, mesmo que a obra tenha bastante tempo, a prefeitura... Mas e se passou de 5 anos que ela tem ciência? Aí não, aí quando ela tiver ciência, ela vai cobrar os últimos 5 anos, mas passando 5 anos não é mais obrigado a pagar, inclusive eles não podem fazer a cobrança. Não digo pagar IPTU, eu digo regularizar o imóvel. Então, eu tenho um imóvel lá que está irregular, ele está irregular. Aí a prefeitura descobriu em 2020 que ele está irregular. Eu estou em 2026. Ela já sabe desde 2020 que está irregular. Aí eu não quero aproveitar a lei da anistia, eu quero deixar. Aí vem a prefeitura e me multa, seu imóvel está irregular aqui, tem uma coisa que te multei. Agora você falou uma palavrinha-chave que aí dá para dar uma resposta mais direta. Se a prefeitura já sabe há mais de 5 anos que tem essa irregularidade no imóvel, aí ela não pode mais cobrar, porque quando a prefeitura descobre, no ato ela vai cobrar de 5 anos para trás. Mas se ela já está cobrando esses 5 anos, também ela não pode cobrar mais, mas a partir do momento que a prefeitura tem a informação, ela se faz mais tempo e a prefeitura já sabe, aí ela também não pode passar mais de 5 anos, ela não pode fazer a cobrança. Entendi. Ela não deve deixar passar, né? Pelo que a gente... que em São Paulo tem muitos imóveis em São Paulo, muitos imóveis irregulares, a prefeitura também quer sempre arrecadar, então eles estão ali, os auditores estão ali sempre procurando alguém para notificar. E eu recebi uma notificação da prefeitura, o que eu faço? Se não receber? Se eu receber uma notificação, recebi. Minha dor é essa, eu recebi uma notificação, meu Deus, descobriu que eu fiz aqui um puxadinho, o que eu faço nessa hipótese? Se tiver uma lei de anistia igual está agora, aí você vai ter que entrar para a anistia e regularizar. Agora, um exemplo, se a anistia fechar, acabar a lei de anistia, aí você vai ter que adequar esse imóvel e propor uma regularização para ele. Aí você vai ter que mexer com obra de adequação, senão você não consegue regularizar. E se você for notificada, você também fica sujeito a levar uma multa por falta de habites. Habites? É. Daquela parte que eu não regularizei. Isso, porque todo imóvel ele tem que ter no final da obra, que o pessoal chama habites, que é o nome popular,
e o nome técnico é certificado de conclusão. Então, toda obra, quando ela é finalizada, o correto é pedir esse documento, que ele é quando você informa para a prefeitura que a sua obra foi finalizada, e aí sim a prefeitura passa a considerar que aquele imóvel passa a ser habitável ou a ser utilizado a partir daquele momento. Mas eu procuro um arquiteto, eu recebi a notificação, procuro o doutor André para resolver minha situação, é isso? Isso, tem que procurar, sozinho não vai dar para resolver sozinho. Essa parte de pedir o habite ou de regularizar, realmente o proprietário sozinho, ele não vai conseguir. E qual é a diferença, André, entre a BITS e esse certificado de regularização? Porque dá assim, a entender que é a mesma coisa, mas são distintos, né? Eles são documentos diferentes, para ocasiões diferentes, só que a finalidade do documento, a finalidade dele é a mesma. Então, o que é? O ABITSE, ou Certificado de Conclusão, ele é obtido quando uma obra foi concluída e imediatamente ela já recebeu ali uma vistoria, seja da prefeitura ou um documento ali de que aquela obra foi concluída. Então, nesses casos, que é o comum mesmo, fazer a obra e comunicar à prefeitura e pedir o habite-se, aí é esse nome que é chamado. Quando se trata de uma obra que era antiga, que é uma construção que já existe e ela é regularizado, aí, em vez de chamar habite-se, chama certificado de regularização. Porém, perante cartório, perante registro de imóveis, perante Receita Federal, o valor é o mesmo. O que muda é quando que você vai solicitar. Imediatamente após a obra, chama BIT, Certificado de Conclusão, e para obras antigas, que chama Certificado de Regularização, mas o valor, legalmente, do documento é o mesmo. Bacana. Muita gente só lembra do habite, né? Nem sabe, né, que existem essas outras modalidades. E, André, após as pessoas regularizarem, né, esses imóveis, após todos esses passos aí que você explicou para a gente, aí significa que o imóvel vai estar regular? Ele está parcialmente regular. Por quê? Ele vai estar regular na prefeitura. Então, no âmbito municipal, ok, esse imóvel ele vai estar regular. Porém, a regularização do imóvel não para por aí. Então, depois que regularizou na prefeitura, esse imóvel ele vai ter que ser regularizado na Receita Federal. Inclusive, quando tem uma obra, o correto é que durante a obra já faça uma inscrição na Receita Federal dessa obra e para obter a CND, que é a certidão negativa de débitos daquela obra. Se um imóvel ele foi construído sem fazer a inscrição na Receita Federal, ele foi anistiado pela prefeitura, ele precisa passar por essa etapa da Receita Federal para que o registro de imóveis consiga a verbária construída na matrícula. Então, tem gente que às vezes também pensa que só porque regularizou na prefeitura, agora vai dar financiamento. Na verdade, não é assim. Concluiu uma etapa muito importante, que é a etapa de prefeitura. Porém, se não se fazer a etapa da Receita Federal também, os bancos também vão acabar negando o financiamento. Então, por isso que é importante fazer a sequência correta. E o imóvel ele tem que ter, então, essa inscrição na Receita Federal. Na anistia não tem problema fazer em período retroativo. O importante é fazer, e aí a Receita Federal vai fazer uma apuração, mas também entra a caducidade dos 5 anos, não tem imposto para pagar, mas tem que ser feito o procedimento, tem que declarar as informações ali no sistema de início de obra, conclusão de obra, para a Receita Federal emitir uma CND, que é a certidão negativa de débitos, que é o que o cartório vai pedir para fazer a verbação junto com o certificado da prefeitura. Então, precisa ter esse conjuntinho aí completo para considerar o imóvel 100% regular. Melhor coisa é regularizar, né? Você que tá nos ouvindo, aí fez um puxadinho, é um herdeiro, quer pegar um financiamento usando o seu imóvel, quer vender seu imóvel, enfim, são infinitas as possibilidades positivas de regularizar um imóvel, seja administrativamente, na parte física, através de um arquiteto que vem regularizar isso, seja extrajudicialmente, através de um processo ali de adjudicação do campeão, enfim, seja no cartório, regularize, porque, André,
agora tentando assim fechar um pouquinho, né? A gente viu que a gente tem aqui na cidade de São Paulo uma oportunidade ímpar, né? Por algum tempo aí para regularizar imóveis, que tira essa burocracia toda, essa carga burocrática da regularização, tem esse perdão do IPTU, ainda que você tenha que discutir judicialmente essa nova leitura da prefeitura, mas assim, tentando resumir, né? Você que lida aí tanto com essa realidade da cidade, vamos falar aqui da cidade de São Paulo, só para ter um norte. Quais são, efetivamente, as vantagens de se regularizar o imóvel? Através da própria... Como ela está em curso, vamos falar da lei da anistia. Uhum. Então, o imóvel irregular, ele vai ser crucial ali para garantir a segurança jurídica, porque ela evita multas, ela valoriza o patrimônio, ela possibilita ali a venda via financiamento e ela vai garantir que o registro ele corresponda com a realidade. Isso também é importantíssimo. Então, isso resulta em facilitando o inventário, né, como a gente comentou. Então, acho que a união disso tudo, num conjunto como um todo, dá para ver como é importante fazer a regularização. Inclusive, tem os parâmetros de valorização que chega a valer até 30%. O imóvel irregular ele chega a valorizar 30% do que o imóvel irregular. Então, imagina, dependendo do imóvel ali que você está falando, 30% é uma grande diferença. Então, assim, não faltam motivos para a gente elencar aqui quais são as vantagens de ter um imóvel irregular. Então, a gente pode passar essa mensagem, né? Aproveite, né? Aproveite, procure um arquiteto, um advogado para te auxiliar nisso tudo, porque é uma oportunidade que está aí, a gente não sabe se vai renovar a lei novamente, né? E você vê, né, que nesse bate-papo a gente acabou vendo as consequências de não ter um imóvel regularizado, e ainda que você esteja passivo, né, pensando assim, não vou aumentar, não vou mexer nisso e tal, você é muito prejudicado quando você tem essa postura passiva e não vai atrás da regularização. E essa eu entendo, né, não sei você, ou doutora Adriana, eu entendo que é uma oportunidade assim, imperdível. Sim, e por toda a explicação que o André deu relacionada aos custos, não é tão alto os custos, né? São taxas mínimas, né, que ele explicou, e as pessoas acham que, eu vou separar aqui 10 mil reais só para regularizar, e às vezes nem precisa, né, de tudo isso para regularizar o imóvel. Então, assim, isso, dependendo do imóvel, fica bem dependendo do imóvel, do valor, não fica tão caro, né, para se regularizar o imóvel. Então, foi muito esclarecedor mesmo. E esse processo, através da lei da anistia, é demorado, André? A Prefeitura de São Paulo, ela classificou essa regularização por anistia em 2 modalidades. Na verdade, 3. Vou comentar uma brevemente. Os imóveis até 150 metros quadrados, que em 2014 eles eram isentos de IPTU, se a prefeitura tinha a irregularidade desses imóveis no sistema, automaticamente a prefeitura converteu esses imóveis para regular. Isso quando a prefeitura tinha ciência que eles estavam irregulares e para os imóveis que eram isentos de IPTU. Aí, tirando essa modalidade, que eles chamam de automática, a prefeitura tem 2 modalidades. Uma é o licenciamento declaratório simplificado e o outro é o comum. O declaratório, o nome já está falando, a gente vai ali declarar as informações e esse processo ele não vai passar por uma verificação da prefeitura de projeto, de conferência de áreas. Essa responsabilidade, ela fica para o responsável técnico que montou o processo e tanto o proprietário, né, quanto o responsável técnico quanto o proprietário, eles vão ali assinar as declarações, atestando que as informações ali são verdadeiras. Se o imóvel ele não está numa área de restrição de tombamento, ele não está numa área com potencial de melhoramento urbanístico, esse imóvel enfim, ele não está próximo de cursos d'água, ele não tem restrição de diversos órgãos, ele pode ser enquadrado na simplificado. A simplificado, em até 30 dias, a prefeitura consegue emitir o alvará.
Então, às vezes, tem gente que fala que não vai nem tentar porque demora muito. Realmente, alguns casos demoram, mas tem outros casos que não. Então, essa foi uma solução que a prefeitura deu para desburocratizar ainda mais o licenciamento, porque com isso ela já conseguiu eliminar aí uma boa parte de processos que precisariam passar por análise de um técnico da prefeitura que não precisam mais. Então, tem muitos processos que eles entram nesse declaratório, então fica bem mais fácil. Além da pessoa conseguir o perdão de muitos índices urbanísticos, ele ainda, se ele entrar nessa categoria simplificada, ela consegue regularização super rapidinho. E a outra forma é a comum. Então, tem alguma possível incidência, não é nem que tenha, mas isso, o próprio portal de licenciamento da prefeitura, ele faz uma varredura. Ele vai falar assim, ó, esse imóvel ele está com potencial de área contaminada, ou ele está com potencial de estar próximo de algum curso d'água, algum córrego. Aí o sistema automaticamente joga esse processo para a via comum. A via comum, infelizmente, a prefeitura não tem um prazo para retornar, para emitir o certificado. Então, ele acaba ficando ali numa fila, mas qual que é o lado bom? A partir do momento que foi dada a entrada, o proprietário garante todos os benefícios da lei da anistia, independente do tempo que a prefeitura vai demorar para responder. Então, legal, é o direito do protocolo, né? Muito legal. E aí, só dando assim só encerrando assim com esse assunto, uma dica muito importante, só fortalecendo o que eu já comentei um pouco aqui. A regularização, ela tem que tomar cuidado porque ela acaba sendo uma autodenúncia. Então, nós vamos entregar para a prefeitura e falar, prefeitura, estamos errados, temos uma metragem que você não sabe. Então, esse processo ele tem que ser muito bem estudado antes de dar entrada, porque uma vez que protocolou, mesmo que esse processo, por algum motivo, ele não seja deferido, a prefeitura recebeu a informação, ela vai cobrar o IPTU, ela vai cobrar a taxa de processo, e se esse processo não for bem montado, ele acaba sendo perdido. Então, um exemplo que eu dou disso é quando a gente está com algum sintoma de saúde, a gente precisa ir no médico. O médico, ele vai pedir um exame para te avaliar. Então, vai pedir alguns exames e, de acordo com o resultado dos exames, ele vai te passar um remédio, ele vai te passar um tratamento. Então, ele não vai sair passando qualquer remédio para a pessoa sem ter essa análise. Então, essa área é a mesma coisa. Então, sempre que aparecer um imóvel, ele precisa passar por um estudo que aqui os profissionais da área a gente chama de EVTL, que é Estudo de Viabilidade Técnico Legal. Esse estudo vai falar, olha, o seu imóvel dá para regularizar dessa forma e dessa forma vai custar tanto. Ou esse imóvel não dá para regularizar, ou ele dá para regularizar e precisa de tais documentos extras. Então, com isso, consegue estimar um custo que vai gastar nessa regularização para que o proprietário possa entrar de forma segura. Então, não adianta um profissional, por exemplo, montar um processo e não informar para o proprietário os custos desse processo, o proprietário não ter dinheiro para pagar, o processo vai perder. Então, uma dica é essa, é tomar cuidado com a autodenúncia, então, escolher aí um profissional competente, que tem experiência no assunto, e até aqui, eu deixo aqui em aberto, quem tiver um imóvel e não sabe se está regular ou quer tirar alguma dúvida, pode entrar em contato, a gente vai ajudar, a gente faz essa verificação inicial, sem compromisso, justamente para orientar. Então, a gente deixa aberto aí esse convite aí para o pessoal que está nos acompanhando. Quem tiver interesse, pode entrar em contato que a gente faz essa verificação para que o proprietário fique mais seguro antes de realmente ingressar com o pedido. Nossa, isso é ótimo, André. Muito obrigada. Já pegar meu imóvel e mandar para você, porque, na verdade, isso é uma incógnita, né? Eu acho que é uma oportunidade, eu acho que ficou muito claro aqui as vantagens de regularizar um imóvel, né? Como eu e a doutora Adriana falamos no vídeo anterior, juridicamente também, junto aos cartórios também, e agora nesse outro olhar, né? Que é um olhar mais voltado para o físico. Então, o ideal, gente, é deixar o seu imóvel regular, saiba que isso é ganho de tempo, menos dor de cabeça, e aproveite a lei da anistia, porque ela traz muitos benefícios. Apesar desse risco que envolve essa análise, né, que o doutor André colocou, eu tenho certeza
que só o fato de você saber, né, que você tem essa pendência, você já vai começar a construir aí uma forma de você regularizar. Então, o conhecimento é muito importante. Então, você tendo essa oportunidade, não perca, eu não vou perder. André, muito obrigada, viu, pela sua presença, pela sua generosidade aqui em nos explicar essa área tão técnica, né, de uma forma tão, assim, fluida, porque para mim eu aprendi muito, agradeço demais, doutora Adriana também, se vocês quiserem falar alguma coisa, finalizando, que nós estamos aqui, mas para mim foi muito enriquecedor e eu agradeço imensamente. Também, para mim foi, nossa, super enriquecedor, né? E a importância de procurar, né, um profissional para estar regularizando, né, e as pendências documentais, muito importante, achei super enriquecedor aqui os temas abordados. Obrigada, André, pela oportunidade, viu? Eu reforço aqui o meu agradecimento ao convite da Mailara. Eu gostei muito de compartilhar essas informações com vocês. Esse tema, ele tem muito assunto, então a gente poderia fazer aqui uma live ou um bate-papo de cada assunto. Podia ser um de otorgonerosa, um de ISS, que com certeza a gente ia ficar aí 50 minutos, 1 hora só falando de cada assunto. Então é assunto que não para mais. Tem muito assunto para falar. Hoje a gente tentou fazer um resuminho, citar um pouquinho de cada um, mas realmente é uma área que tem muita informação e eu fico contente de poder passar que seja pouca coisa desse conhecimento todo para quem não é da área ou não sabe como funciona, né? Para a pessoa ter uma base de como que funciona essa área. Então, fico muito agradecido de poder compartilhar a informação aí com quem está nos acompanhando e agradecer a confiança de vocês, de me trazerem até aqui, estar aqui do lado de vocês, com o nome de vocês. Eu agradeço muito a confiança dada. Muito obrigado. A gente que agradece. E você que ficou com a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado. Saibam que a gente vai, com muito carinho, pensar em outros temas que tragam praticidade, conhecimento, que façam com que você desperte, né, essa vontade de regularizar, de deixar tudo certinho, tudo bonitinho, e sempre assim, com dicas, né? A lei da anistia é uma dica muito importante, porque muita gente não conhece, e eu espero que vocês continuem nos acompanhando, porque o nosso conteúdo é feito com muito carinho e sempre feito para contribuir com a informação correta, técnica, mas de uma forma fluida, ok? Muito obrigada e sucesso para todo mundo. Obrigada, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, André.